Ela não pediu. Ela exigiu. E quando eu disse sim, ela sorriu achando que havia ganho. Ela não sabia que o jogo havia acabado de começar. Minha esposa exigiu relacionamento aberto. Mas não esperava pela minha vingança implacável. Era uma sexta-feira à noite. Ela entrou em casa com aquela energia de quem já decidiu tudo antes de abrir a boca. Largou a bolsa na cadeira, se sentou na ponta do sofá, me olhou de frente. Sem jantar. Sem conversa. Direto ao ponto. Eu preciso de liberdade, ela disse. Eu quero abrir o relacionamento. Não foi proposta. Foi declaração. Eu larguei o controle. Me virei para ela. Você quer abrir? Eu preciso. Eu tô sufocando. Sufocando. Não é sobre você. É sobre mim precisar de espaço para ser quem eu sou. Eu fiquei em silêncio por um longo momento olhando para ela. E então eu disse: tudo bem. Ela piscou. Uma vez. Rápido. Não era a resposta que ela esperava. Ela havia se preparado para argumento, para resistência, para negociação. Não para concordância imediata. Tudo bem, ela repetiu. Tudo bem, eu confirmei. Se é o que você quer. Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de quem não sabe se ganhou ou perdeu. Ela havia ganho a batalha. Estava prestes a perder a guerra. As regras foram estabelecidas na noite seguinte. Ela conduziu tudo. Transparência, proteção, sem envolvimento emocional profundo, sem pessoas do nosso círculo. Eu ouvi tudo. Concordei com tudo. Fiz perguntas educadas e razoáveis. Por dentro eu estava construindo alguma coisa que ela não havia previsto. Porque existe uma diferença entre aceitar uma situação e se render a ela. Eu havia aceitado. Render era outra história. Naqueles primeiros dias eu fiz uma coisa que mudou tudo. Eu parei de ser invisível. Não de forma dramática. De forma cirúrgica. Academia todo dia. Roupas novas. Aquele cuidado com a aparência que eu havia deixado de lado aos poucos sem perceber. Saídas com amigos que eu havia negligenciado. Projetos que eu havia adiado. Uma presença no mundo que havia encolhido dentro do casamento e que agora eu estava expandindo de volta ao tamanho real. Ela notou na primeira semana. Você tá diferente, ela disse numa manhã. Tô bem, eu disse. E saí pra academia. 3 semanas depois do acordo, a Fernanda entrou na minha vida. Não vou entrar em detalhes da Fernanda porque não é sobre ela. Mas vou dizer que a Fernanda era arquiteta, tinha uma risada que tomava o cômodo inteiro, e tinha a habilidade específica de fazer as pessoas ao redor dela sentirem que o que elas tinham a dizer era a coisa mais interessante do mundo. A gente se conheceu num evento que eu havia parado de frequentar anos atrás e havia retomado naquele mês. Primeiro encontro foi café. 3 horas de conversa que pareceram 30 minutos. Segundo encontro foi jantar. Ela me olhou no meio da sobremesa e disse: você sabe que tem uma energia muito específica de alguém que acordou recentemente. Acordou como? De um sono longo. Aquela coisa de quando alguém para de se conformar. Eu sorri. Boa leitura, eu disse. Terceiro encontro eu cheguei em casa às 11 da noite. Ela estava acordada na sala. Você chegou tarde, ela disse. Demorou mais do que eu esperava. Com quem você foi? Com a Fernanda. Silêncio. Quem é Fernanda? Alguém que eu conheci num evento. Ela ficou me olhando. E como foi? Ela perguntou. Com aquela voz que tentava soar casual e não estava conseguindo completamente. Foi ótimo, eu disse. E fui dormir. Nos dias seguintes algo mudou na casa que eu não havia planejado, mas havia previsto. Ela começou a aparecer. Não a versão do sofá com o celular. A versão dela que eu havia amado primeiro. Presente, atenciosa, iniciando contato, fazendo coisas que ela havia parado de fazer meses atrás. Perguntava como eu estava. Preparava jantares. Ficava acordada me esperando. E eu era gentil, era presente, era o marido que eu sempre havia sido. Mas eu continuava encontrando a Fernanda. Porque o acordo era o acordo. Numa quinta-feira ela me perguntou: você vai sair hoje? Vou. Com a Fernanda? Sim. Você tá gostando dela? Não era pergunta. Eu gosto de como eu me sinto quando estou com ela, eu disse. Com cuidado. Com precisão. Ela ficou em silêncio. Isso é diferente, ela disse. É. Ela foi pro quarto. Eu fui me arrumar para sair. 2 semanas depois, numa noite de domingo, ela veio até onde eu estava no escritório. Fechou a porta atrás dela. Sentou na cadeira do lado. Ficou em silêncio por um momento. Eu quero fechar o relacionamento, ela disse. Eu pausei o que estava fazendo. Me virei para ela completamente. Por que agora? Eu perguntei. Porque eu acho que foi um erro. Você pensava diferente 3 semanas atrás. Eu sei. Eu mudei de ideia. Por que você mudou de ideia? Ela desviou o olhar por um segundo. Porque eu acho que a gente foi longe demais. Ou eu disse devagar, porque o acordo começou a funcionar nos 2 sentidos e você não havia planejado isso. Silêncio. Você está com ciúme, eu disse. Eu?
Você exigiu liberdade. Eu dei. Você usou. E agora que eu estou usando a mesma liberdade que você criou, você quer fechar. Ela me olhou. Isso é vingança? Ela perguntou. Eu fiquei em silêncio por um momento. É o acordo funcionando como combinado, eu disse. A pergunta é por que você queria o acordo só funcionando para um lado. Ela não respondeu naquela noite. Mas a pergunta ficou no ar entre a gente como fumaça que não dissipa. Nos dias seguintes ela tentou ter a conversa várias vezes. Sobre fechar, sobre repensar, sobre o que a gente havia construído e o que estava em risco. Eu ouvi todas as vezes. Respondi com calma. Não fechei a porta para nenhuma conversa. Mas também não parei de encontrar a Fernanda. Porque aqui está a coisa que ela não havia calculado quando havia exigido o acordo. Eu não estava usando a Fernanda como vingança. Eu estava usando o acordo para me lembrar de quem eu era antes de me tornar o marido invisível que não questionava nada. E essa versão de mim que havia reaparecido estava mudando o equilíbrio de uma forma que ela não havia previsto. Numa sexta-feira ela apareceu na porta do escritório enquanto eu estava me arrumando para sair. Me olhou de cima a baixo. Você vai sair assim? Ela disse. Eu olhei pro espelho. Camisa nova. Cabelo arrumado. Aquele cuidado que eu havia retomado nas últimas semanas. Sim, eu disse. Por quê? Ela ficou em silêncio por um segundo. Nada, ela disse. E foi embora. Mas eu vi no espelho, antes de ela virar, a expressão no rosto dela. E aquela expressão dizia tudo o que ela não estava dizendo em voz alta. A virada aconteceu numa noite de sábado. Eu havia chegado de um jantar com a Fernanda. Entrei em casa e ela estava na sala com 2 taças de vinho na mesa. Música baixa. A atmosfera deliberada de quem planejou um cenário. Senta, ela disse. Eu sentei. Ela ficou de pé por um momento. Então sentou do lado oposto. Pegou a taça. Me olhou. Eu preciso ser honesta contigo, ela disse. Pode ser. Eu não queria o relacionamento aberto por causa de liberdade. Eu fiquei em silêncio. Esperando. Eu queria porque eu havia me distanciado de você e ao invés de falar sobre isso eu encontrei uma saída. E eu achei que você ia resistir, que ia lutar pelo relacionamento, que ia me mostrar que se importava. Você esperava que eu dissesse não. Eu esperava que você brigasse pelo que a gente tem. Eu olhei para ela por um longo tempo. Então foi um teste, eu disse. Não planejado como teste. Mas funcionou como um. E quando eu disse sim? Quando você disse sim, eu não soube o que fazer com isso. Ela parou. E então você começou a mudar. E a Fernanda apareceu. E eu percebi que havia criado exatamente o que dizia que queria, mas que na verdade era o que eu mais temia. Me perder. Te perder, ela confirmou. Silêncio longo. Você está me dizendo que a exigência do relacionamento aberto foi uma forma de testar se eu ia lutar por você, eu disse. Estou. E que quando eu não lutei da forma que você esperava, você entrou em pânico. Sim. E agora você quer fechar. Agora eu quero ter a conversa que eu devia ter tido antes de qualquer acordo, ela disse. Sobre o distanciamento. Sobre o que eu estava sentindo. Sobre o que a gente precisa. Eu peguei a taça de vinho. Bebi um gole longo. Essa conversa eu aceito ter, eu disse. Ela olhou para mim com aquela expressão de alívio misturado com algo mais complexo. Mas antes dessa conversa eu preciso te dizer uma coisa. Ela esperou. Eu não disse sim ao acordo por fraqueza, eu disse. Eu disse sim porque eu havia me apagado dentro desse casamento. Porque eu havia parado de ocupar espaço, de ter voz, de ser uma presença real. E o acordo me forçou a me encontrar de volta. A Fernanda. A Fernanda me lembrou de quem eu era. Não porque ela é melhor do que você. Porque ela apareceu num momento em que eu havia parado de me lembrar sozinho. Ela ficou em silêncio. Isso é o que você perdeu ao longo do tempo, eu continuei. Não eu. A versão de mim que ocupa espaço. E essa versão agora você está vendo porque o acordo me obrigou a buscá-la de volta. Você está dizendo que o acordo foi bom para você. Estou dizendo que o resultado do acordo foi inesperado para nós dois, eu disse. Você não esperava que eu florescesse. Eu não esperava que florescer fosse me mudar tanto. A conversa que se seguiu durou até as 2 da manhã. Teve momento difícil. Teve verdades que doeram nos dois lados. Teve perguntas cujas respostas eram complicadas demais para caber em respostas simples. Mas teve também um momento, em algum ponto da madrugada, em que eu olhei para ela e percebi que a mulher na minha frente estava mais presente do que havia estado em muito tempo. Como se a ameaça real de perder algo tivesse finalmente trazido ela de volta ao lugar onde as coisas importam. Você vai terminar com a Fernanda? Ela perguntou em algum momento. Se a gente fechar o relacionamento, sim. E se eu te pedir para fechar agora? Eu olhei para ela. Então eu vou te perguntar por que você está pedindo. Se é por ciúme passageiro ou por uma decisão real sobre o que você quer construir. Como você vai saber a diferença? Pelo tempo, eu disse. Se daqui a um mês você ainda quiser fechar, eu sei que é real. Um mês. Um mês. Ela ficou em silêncio. Tá bom, ela disse.
Aquele mês foi o mais estranho e o mais revelador do nosso casamento. Ela estava presente de um jeito que eu havia esquecido que era possível. Não a presença performática de quem está tentando ganhar algo. A presença real de alguém que havia olhado para um precipício e decidido dar um passo para trás. Conversas que nunca havíamos tido. Sobre o que cada um havia guardado por anos. Sobre os silêncios que havíamos deixado crescer sem regar. Sobre as versões de nós mesmos que havíamos escondido um do outro achando que estava protegendo quando na verdade estava criando distância. E eu continuei encontrando a Fernanda durante esse mês. Não por provocação. Por honestidade. O acordo ainda estava ativo e eu não ia fingir que não estava. Mas as conversas com a Fernanda também mudaram naquele período. Eu era mais honesto sobre o que estava acontecendo. Ela era uma pessoa real com quem eu havia criado uma conexão real, e ela merecia honestidade real. Numa tarde do terceiro mês ela me olhou e disse: "Você está voltando para ela." Não era acusação. Era observação. "Estou tentando entender o que quero", eu disse. "Você já sabe o que quer", ela disse. "Você só ainda não admitiu para você mesmo." Eu fiquei em silêncio. "Eu entenderia", ela disse. "Você sabe que eu entenderia." E eu soube naquele momento que ela estava certa. No 30º dia eu sentei com ela na mesa da cozinha. 2 xícaras de café. Sol da manhã entrando pela janela. Aquela luz específica de domingo que faz tudo parecer mais quieto. "Você ainda quer fechar?", eu perguntei. "Mais do que no primeiro dia", ela disse. "Por que mais?" "Porque esse mês me mostrou o que eu estava desperdiçando. E porque eu não quero mais desperdiçar." Eu olhei para ela por um longo tempo. "Eu vou encerrar com a Fernanda", eu disse. Ela ficou em silêncio. "Não por você", eu continuei. "Por mim. Porque eu sei o que eu quero agora e isso não é ficar dividido." "O que você quer?" "Quero o casamento que esse mês mostrou que é possível. Não o que existia antes. Esse aqui não existia antes." Ela assentiu devagar. "Mas com uma condição", eu disse. Ela me olhou. "A conversa que você nunca teve comigo sobre o distanciamento, sobre o que você estava sentindo, sobre o que estava faltando. Essa conversa precisa continuar. Não uma vez. Continuamente." "Eu concordo." "E se em algum momento você voltar a engolir em vez de falar, você me diz antes de criar acordo nenhum." "Eu prometo." Encerrei o contato com a Fernanda naquela tarde. Foi uma conversa honesta que terminou com ela me desejando boa sorte de um jeito que eu acreditei de verdade. Ela havia sido uma parte importante de um período importante. E às vezes as pessoas entram na sua vida exatamente quando precisam entrar e saem exatamente quando precisam sair. Quando voltei para casa ela estava lá. Não perguntou nada. Só me olhou. Eu assentei com a cabeça. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente. Mais leve. "Obrigada", ela disse. "Não precisa agradecer", eu disse. "Mas precisa de algo em troca." "O quê?" "Nunca mais exija nada de mim sem me dizer primeiro o que está por baixo da exigência." Ela ficou me olhando. "Nunca mais", ela disse. Meses depois, numa noite qualquer, ela virou para mim na cama e disse: "Você acha que a gente teria chegado aqui sem tudo o que aconteceu?" Eu pensei antes de responder. "Não", eu disse. "Eu acho que a gente ia continuar sendo 2 pessoas vivendo lado a lado sem realmente estar lá." "Então valeu." "Não da forma que você planejou." "Eu não planejei nada." "Exatamente", eu disse. "E mesmo assim chegamos aqui." Ela ficou em silêncio por um momento. "Qual foi a sua vingança?", ela perguntou de repente. Eu olhei para ela. "Você falou no título", ela disse com um sorriso pequeno. "Vingança implacável." Eu sorri também. "A vingança foi me tornar alguém que você não queria perder", eu disse. Sem planejar, sem calcular. Só parando de ser invisível. Ela ficou me olhando. "Essa é a pior vingança que alguém já teve", ela disse. "Por quê?" "Porque é impossível ficar com raiva dela." Eu ri. E ela riu junto. E foi a primeira vez em muito tempo que a gente riu ao mesmo tempo de verdade. Ela exigiu o relacionamento aberto. E a minha vingança implacável foi simplesmente me encontrar de volta. Sem drama. Sem plano elaborado. Sem querer que ela sofresse. Só parando de ser o marido que havia desaparecido de dentro da própria vida tentando ser o que achava que ela precisava. Quando você para de se apagar, algo muda. As pessoas ao redor percebem. Às vezes ficam. Às vezes vão embora. Às vezes voltam de um jeito diferente. Ela voltou de um jeito diferente. E eu fui ao encontro disso com os olhos abertos. Não porque ela havia merecido. Não porque o que ela havia feito estava certo. Mas porque eu havia decidido que o que a gente podia construir dali para frente valia mais do que o que havia acontecido antes. A vingança mais implacável não é fazer o outro sofrer. É prosperar de um jeito que o outro não esperava. E depois, se fizer sentido, deixar o outro entrar nessa prosperidade também. É a vingança que não deixa amargura. Que não te mantém preso ao passado. Que te deixa livre para viver de verdade. E essa liberdade? Essa nenhum acordo precisa criar.
Ela já estava lá, esperando eu parar de pedir permissão para usá-la.